Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, tudo sobre a vitória do Tricolor contra o Corinthians, a passagem para a final da Copa do Brasil. Então não vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Esse segundo tempo buscou o placar, a baliza zero o tempo todo, esse trio aqui. Eu vi o primeiro tempo ao lado do Rivelino na TV Cultura, o primeiro tempo espetacular do São Paulo, sem poder comemorar os gols, apenas vendo civilizadamente. E o São Paulo está classificado para a final da Copa do Brasil depois de 23 anos. São Paulo chega a uma final de Copa do Brasil depois de 23 anos. O São Paulo ainda não conquistou o título, ainda não saiu da fila, mas a história que esse time está escrevendo em 2023, muito por conta do torcedor do São Paulo, eu queria falar com o torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo não só o que lotou o Morumbi com 60 mil, o torcedor do São Paulo que desde as primeiras horas da manhã coalhou a cidade com camisas do São Paulo. A torcedora do São Paulo, o que eu vi de meninas, a Madalena representou mulheres no ponto de ônibus, andando com a camisa do São Paulo, parecia uma final de Libertadores, só com o São Paulo envolvido. Só com o São Paulo envolvido. Parecia que era São Paulo News Old Boys ou São Paulo e Atlético Paranaense. Claro que por conta da torcida única. Claro, mas o clima, a atmosfera da cidade, ela praticamente levaria o São Paulo à classificação. Além disso, a comissão técnica, o treinador e os jogadores fizeram um primeiro tempo espetacular, digno de registro. O São Paulo, nessa Copa do Brasil, já eliminou o Palmeiras e o Corinthians, gente. Eliminou os dois maiores rivais, mas com muita sobra. Não foi com pouca sobra, não. O São Paulo eliminou os dois rivais, vai jogar a final contra Flamengo ou Grêmio. Tem um mês ainda para isso. Muita coisa pode acontecer, mas o São Paulo faz o seu torcedor sonhar e esse torcedor merece sonhar. Ele merece sonhar e merece ter uma realidade. E essa temporada pode dar essa realidade. Ainda falta muita coisa. Ainda faltam 2 jogos na Copa do Brasil, melhores do que esse, ainda para ser campeão contra o Flamengo ou Grêmio. Ainda falta a Copa Sul-Americana. É importante se classificar na Copa Sul-Americana contra a LDU. O São Paulo é o único time do Brasil hoje, entre os 20, que está disputando 3 competições. Está na final da Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa Sul-Americana e disputando o brasileiro com dignidade e jogando bem. Então, eu dedico essa classificação ao torcedor do São Paulo, esse abnegado, esse cara ou essa menina que souberam sofrer, estão sofrendo, mas sem nunca largar a confiança e o apoio ao time. Simbolizados pelos 60 e tantos mil que foram ao Morumbi, mas espalhados pela cidade e por esse país todo. O torcedor do São Paulo merece o que está acontecendo e merece mais. E eu vou com você, gostou, adorou, deu para o gasto, eu não sei nem o que te falar. Eu amei. Vai aí. Cara, não tem classificação pro jogo de hoje, de gostou ou adorou. Muito mais do que eu adorei, cara. Acho que foi uma das... Eu já vi o São Paulo ganhar pra cacete, graças a Deus, né? Enfim, ao São Paulo, eu já vi o São Paulo ganhar muitas vezes no Morumbi, ser campeão muitas vezes, mas, cara, o jogo de hoje foi, acho que uma das grandes emoções como São Paulino que eu tive, do ponto de vista de tudo. De tudo. O estádio, o antes do jogo, a cidade como estava São Paulina antes do jogo. Eu nem moro perto do Morumbi, moro na Zona Oeste, você também. Eu só via torcedor do São Paulo na rua. Cheguei aqui 4 e pouco na casa do Léo. Tinha muita gente na rua. Tinha uma multidão, uma galera que estava meio indo, né? Eu tô indo e tem gente que não tinha estádio. Na abertura, a hora que eu tava descendo, já correndo aqui em cima do laço, encontrei um casal. Os caras, você é o Tirone e tal. Cara, nós somos de bofete. Nós não temos ingresso, viemos, estamos aqui fazendo qualquer coisa. E assim foi, e o jogo, cara, eu tava conversando agora com o Léo, é aquele jogo sem silêncio, sem silêncio de um segundo. Foi assim contra o São Lourenço, interessante. É um jogo sem silêncio, é um jogo o tempo todo. E aí quando o Corinthians crescia um pouquinho, aumentava e tal. Cara, foi um negócio, foi épico, assim, uma coisa, não sei nem explicar. No final do jogo, era um olhando pro outro e falou, ganhamos, sabe? Aquele negócio, um olhando pro outro assim, a gente ganhou, nós ganhamos. E
Teve aquele lance final lá, que a galera ficou meio assim e tal. Queria agradecer, aliás, o sportsbet.io, que viabilizou a minha ida. Grandes parceiros. Grande Kelly, obrigado. Grande Kelly. E então foi isso, foi uma coisa meio catártica, assim, sabe? Uma catarse no fim. Cara, ganhamos. E vamos falar a real, né, cara? Se o Corinthians acha um gol ali naquele final, ia ser uma puta sacanagem. Esse jogo era para ser 4-0. Né? O São Paulo amassou o Corinthians. O primeiro tempo era para ser pelo menos 3-0. O segundo tempo, o Rato perdeu a bola do jogo. Sim. E a bola que... Elas me contaram esse lance, eu não vi. Essa bola que era fazer 3-0, o Corinthians arriava de vez e aí podia fazer 4-5. A verdade é que o São Paulo levar esse jogo para os pênaltis e para os pênaltis é uma puta sacanagem. O São Paulo amassou o Corinthians. Foi um jogo gigante do São Paulo. E aí a gente vai falar mais, mas o Lucas é um estranho jogando nesse futebol. É uma figura estranha, pro bem, claro. Parece. O cara que estava do meu lado, o André, falou assim: parece um jogador jogando com a gente, assim, né? Sabe? Um cara muito diferente jogando com um cara muito pior. Ele é um jogador imenso, é muito diferente do nível do futebol brasileiro. O São Paulo fez uma partida. Primeiro tempo, o conceito do primeiro tempo o São Paulo fez o primeiro tempo perfeito. Só não foi nota 1000, porque o Cássio, sabe lá como, salvou uma bola do Lucas. No cara a cara ali, seria o 3-0, né? O segundo tempo foi muito bom, só aquele abafa final que é natural. O time tá indo pra cima, tal, fez substituição. O São Paulo sem Alisson complicou um pouco. Mas foi catártico. Acho que essa é a palavra que eu digo aqui, ó. Olá, boa noite a você, boa noite ao Zupac, boa noite a todos, né? Parabéns especial aos São Paulinos, né? A torcida tricolor, aos jogadores do São Paulo, que conseguiram essa classificação à final da Copa do Brasil. Enfim, Morumbi lotado, apoio do torcedor, um São Paulo intenso, um São Paulo vibrante, um São Paulo coletivamente melhor do que o Corinthians. Então a gente tem 2 horas aí para falar sobre esse jogo e a classificação merecida, com certeza, da equipe São Paulina. É verdade, uma classificação muito merecida com o apoio de sua torcida. Seria realmente muito difícil. O Corinthians te decepcionou, principalmente nesse primeiro tempo, o Gustavo Zupac, apesar da dificuldade que a gente já sabia que teria? Tudo bem, Marcela? Boa noite, Capita, boa noite, fã de esporte. Sim, bastante. Assim, coletivamente, o São Paulo ele é um time melhor treinado do que o Corinthians. Isso sempre foi muito claro, muito evidente. Mas mesmo com essa diferença, o tamanho do atropelo, do amasso que foi o primeiro tempo, foi além da diferença que eu imaginava, né? O São Paulo se classificou com muita justiça. O São Paulo jogou melhor os 2 jogos, né? O São Paulo jogou melhor em Itaquera, o São Paulo jogou melhor no Morumbi. A diferença é que em Itaquera, o individual resolveu, que era o Renato Augusto. E no Morumbi, além do individual ter mudado de lado, porque foi o Lucas Moura o grande destaque, o coletivo fez a diferença. Então, assim, em Itaquera, o individual resolveu o jogo, no Morumbi, o coletivo resolveu o jogo. Isso fala muito sobre o que é o São Paulo, o que é o trabalho do seu técnico, o que é o Corinthians, o que é o trabalho do seu técnico e os valores individuais também. Então tem muita coisa para ser dita sobre as 2 equipes coletivamente, sobre a atuação do Lucas. A gente poderia ficar 1 hora do programa, gastar metade do programa só para falar do Lucas. A atuação do Lucas hoje me lembrou a atuação do Raí na final do Campeonato Paulista de 98. Quando o Raí desembarcou de avião na véspera da final de 98. O Corinthians havia vencido o primeiro jogo por 2-1. O São Paulo conseguiu uma virada com uma atuação sublime do Raí. E o Lucas teve hoje uma das grandes atuações da sua carreira. Assim, é claro que a melhor delas é a do Tottenham contra o Ajax, aquela coisa toda. Mas o que o Lucas fez hoje, como ele foi importante para o jogo de hoje, foi um escândalo, né? Então, assim, tirando os últimos, essa época aí do jogo, né? Chute do Rojas e tal, os últimos 15 minutos mais acréscimos, quando o Corinthians de fato... Coloca uns 20, vai, Zupac. Vamos colocar uns 25 com os acréscimos. 25 é demais, assim, dos 30 até o fim do jogo. Tirando esse recorte, São Paulo foi imensamente superior e assim, atropelou o Corinthians durante a maior parte do jogo, esteve quase sempre mais perto do 3-0 do que o Corinthians do 2-1 e por isso com toda a justiça, numa noite que o Tricolor nunca vai esquecer, o que foi vivido hoje no Morumbi não será esquecido jamais por quem jogou e por quem foi arquibancada e as outras cadeiras. Então uma classificação muito justa e parabéns a São Paulo, finalista com muito mérito. Minha gente, chegamos à final da Copa do Brasil. 2-0 para o São Paulo Futebol Clube. Num primeiro tempo inspiradíssimo da equipe tricolor. Há muito tempo não vi um primeiro tempo assim. São Paulo praticamente perfeito. Só não foi perfeito porque ele podia ter saído com 3-0 ali. Fácil. Lucas Moura, o destaque dentro do destaque coletivo, acho que o time todo foi bem, mas o Lucas Moura aí eleva o patamar do São Paulo.
é um extraterrestre no futebol brasileiro, é um outro jogador, não tem nem comparação, entendeu? É um cara forte, um cara competitivo, ele parte pro drible, tem visão de jogo, tem chute a gol, o cara é completo. E é um jogador que a gente pedia, né? O tipo de jogador que o São Paulo precisava para ser... Né? O São Paulo ficou muitos anos contratando operários e tal. O São Paulo tem que brigar por mais, o São Paulo tem que chegar às finais, o São Paulo tem que ser campeão. E aí traz o Rames e o Lucas. O Rames nem entrou pra você ver, porque ainda não tá em condições físicas ideais, né? E o Lucas chegou tinindo, é bizarro. São 3 jogos, 2 gols. Mesmo o primeiro jogo que o São Paulo perde o Atlético Mineiro, ele faz o pênalti e vai muito bem, né? Então, assim, é muito bom ver o São Paulo de volta a uma final de Copa do Brasil. É uma equipe competitiva. A gente amassou o Corinthians, a gente amassou. Não é, como o Tironi falou, não é pra ser 2, é pra ser 3 ou 4, entendeu? O gol que o Rato perde, mais um, né? Que o Rato é craque em perder gols na cara do gol. Entendeu? Você podia ter matado o jogo antes. O Lucas Moura, um cara a cara com o Cássio faz uma defesaça. E assim, o São Paulo teve chances. Se eu for contar nos dedos mesmo, 1 ou 2, olha lá, foi dominado pelo São Paulo. Foi dominado. Depois dos 20 e poucos do segundo tempo, aí que começa a mudar o estilo de jogo, porque precisa de um gol. E aí a gente sofre até o final, né? Sofre assim, né? Sofre, mas não sofre, né? Mas mesmo assim agora a gente tem goleiro, o Rafael faz uma boa defesa no chute fora da área do Rojas. E bem, vencemos, né? O Corinthians tomava gol, o Corinthians não perdia 11 jogos, perdeu. Perdeu de 2-0, perdeu pro São Paulo Futebol Clube, que lotou o Morumbi, meus amigos. 62 mil pessoas, deu 8 milhões de cacetada. Acho que agora tem que pagar tudo que deve pros jogadores, né? Que é dinheiro pra burro. E entra mais 30 milhões no cofre só por ter chegado à final, então assim... Só boas notícias, né? O São Paulino lavou a alma. Estamos na final mais uma vez da Copa do Brasil depois de 23 anos. A expectativa e a esperança é poder ser campeão, né? É poder ser campeão. Então veremos aí como é que vai ser o caminhar agora, o desenrolar do Projeto São Paulo Futebol Clube, no sentido que vai focar em quê? Né? Lembrando que agora... No final de agosto, você tem os 2 jogos pela Sul-Americana contra a LDU. É muito importante o São Paulo continuar na Sul-Americana, porque é um outro torneio que o São Paulo tem boas chances aí de ir pra semi. E na semi você pega o Botafogo, que é um time mais enjoado. O Botafogo que tá sem o Tiquinho Soares, mas contratou o Diego Costa. São Paulo que pega o Botafogo agora nesse fim de semana no Morumbi. É importante pontuar no Brasileiro, que já faz alguns jogos que o São Paulo tá parado na tabela. Então, assim, cara, foi o mundo ideal que aconteceu ontem. A verdade é essa. São Paulo vence, o São Paulo amassa, o São Paulo convence e todos foram bem, sem exceção, todos foram bem, sem exceção. Talvez o Wellington um pouco mais abaixo, mas o resto todos foram bem, entendeu? E lembrando que o Wellington estava dando uma cirurgia gravíssima, então assim, vamos dar também uma moral pro cara. E sem contar que também o chute a gente brinca que o Rato perdeu um gol na cara do gol, mas o gol que ele faz é um golaço, chute de fora da área aí sem chance pro Cássio, entendeu? Então assim, acho que o São Paulino que esteve no Morumbi não podia ter visto coisa melhor. Quem não esteve, como foi o meu caso, viu pela TV e sai muito satisfeito. A gente tem críticas com relação ao gestor Casares, mas a contratação do Lucas Moura foi fundamental. Pena que é pouco tempo, mas quem sabe ganhando títulos aí a gente não consegue convencer o jogador de continuar no São Paulo, porque é muito acima, mas é muito acima do que o futebol brasileiro possui no momento. E é muito bom ver jogadores desse nível no São Paulo Futebol Clube de novo. Então é isso, pessoal. Estamos na final da Copa do Brasil. É isso mesmo. Quem sabe a gente não tira essa zica e vence esse torneio. Mas ainda faltam 2 partidas. Enquanto isso, o São Paulo agora entra no fim de semana contra o Botafogo. Então virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC e se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, e tem que dar, né, aquele likezão, porque o São Paulo foi para a finalíssima da Copa do Brasil. Então é isso, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.